Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco informou a saída de mais um jogador aí do clube, mais um representante da barca aí no Vasco. Vamos falar muito da saída do meio-campista Morato. Também vamos falar aqui da situação envolvendo o goleiro Fernando Miguel e também o goleiro Vanderlei. Se tem a possibilidade do Fernando Miguel retornar ao Vasco e como que está aí a situação do Vanderlei, se ele vai deixar o Vasco ou não. Mas antes, já vai deixando aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Também tem aquele recadão para você aí, amigo, que quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro com a internet a partir de agora. Você vai começar do zero e aprender todas as técnicas aí para ganhar dinheiro a partir de hoje. Primeiro link aqui na descrição, a baita dica, confere lá. Muitas pessoas estão mudando a sua vida graças à internet, trabalhando aí todo dia em home office, na sua própria casa e com apenas o seu celular. Primeiro link aí na descrição, dá uma conferida. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a situação de mais jogadores, né? Hoje anunciou a saída do meio-campista Morato. O jogador será devolvido ao Red Bull Bragantino, clube que detém os seus direitos. Foi muito mal aí com a camisa do Vasco. O Morato só fez um jogo decente com a camisa do Vasco. Aquela vitória do Vasco frente aos Mulambos por 3-1, né? Ele deixou o Mulambo sentado, sem pai nem mãe naquele jogo, né? Foi o melhor jogo dele com a camisa do Vasco e só, né? Na Série B ele foi um desastre, jogou muito mal, muito criticado. Tanto que a grande maioria dos torcedores vascaínos gostaram da saída do Morato do clube, porque realmente o que a gente viu aí nos últimos jogos foi deplorável. Aquele jogo contra o Vila Nova, ele até fez um golzinho, mas o torcedor ficou lá, ó, no ouvido do Jorge Salgado. E falando do Morato, olha o camisa 10 que o senhor colocou aí dentro do time, olha o camisa 10 do Vasco hoje. Ó, o jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó, que prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ô Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóquio. É esse senhor aí, ó, esse velho que tá correndo aí, ó. Dá satisfação pra tua torcida aqui, Salgado. Camisa 10, seu é craque de bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó. Sua torcida. Vem cá, chega aqui, fala aqui. Fala aqui pro pessoal aqui, ó. Fala pro pessoal que tá vivo aqui, ó. Que vergonha é essa que o Vasco tá passando mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quem? É sua! Sua! Deu golpe, você deu golpe! Vai tomar no cu, rapaz! Vai tomar no cu, filha da puta! Cala a boca, pai! Aí, Salgado! É isso aí que você queria, Salgado! Das caras, Salgado! Ô, Salgado! É isso aí que você queria! Que vergonha, Salgado! Isso é Vasco, rapaz! Ô, Salgado! Seu filho da puta! Ladrão! Só você olhar quem que são os jogadores do Vasco, camisa 10, camisa 8 do Vasco, você pega e vê que realmente são jogadores medíocres, jogadores que não têm a mínima capacidade, e esse é o retrato do Vasco aí nos últimos anos. E agora a gente espera que isso seja corrigido, que monte um elenco mais competitivo, mas que esteja demorando demais para anunciar reforços aí. O torcedor ainda tem a grande esperança de que o Vasco vai conseguir voltar para a primeira divisão, vai ter uma Série B duríssima pela frente, a Série B mais complicada da história aí do futebol brasileiro, e com certeza o Vasco não é favorito a voltar para a primeira divisão, mas vai ter que tentar buscar esse favoritismo, vai ter que ir atrás desse G4 aí desde o início da competição. Se começar lá embaixo, como começou nesse ano de 2021, esquece, amigo, não vai subir, não vai conseguir ter ponto suficiente para lutar até o fim do campeonato aí por alguma coisa, né? Porque o pelotão lá da frente iniciou a Série B, sempre foi o mesmo, né? Exceto o Botafogo, que foi em ascensão gigantesca, um fenômeno inexplicável, né? Da natureza, para falar a verdade. Porque o elenco do Botafogo é um elenco bem medíocre, só que o treinador conseguiu fazer as peças funcionarem e conseguiu esse acesso e ser campeão, e de quebra goleando o Vasco, humilhando o Vasco em São Januário, né? Lamentável que a gente passou nesse ano de 2021 e a gente espera que em 2022 seja totalmente diferente, por mais que infelizmente o Jorge Salgado vai continuar como presidente. A gente ainda tem um mínimo de esperança de que algo de bom pode acontecer dentro do Vasco. Deixa aí nos comentários se você gostou da saída do Morato. O jogador não pertence mais ao clube, está aí junto com a barca dos outros jogadores que já deixaram o Vasco.
Bom, quem também pode deixar o Vasco, mas está numa situação aí um pouquinho diferente dos demais, é o goleiro Vanderlei, o jogador que atingiu as metas estipuladas no seu contrato. Em caso aí de jogos atingidos, aconteceria uma renovação automática de contrato com o atleta, né? E o Vanderlei atingiu essas metas aí jogando na Série B com a camisa do Vasco. E o Vasco vai ter que sentar, negociar com o atleta essa possível rescisão de contrato, porque, como está escrito na cláusula do atleta, o contrato dele será renovado para a próxima temporada e ele deverá seguir no Vasco em caso de não acordo aí com a diretoria do Vasco para ele deixar o clube, né? Eu acho difícil que o Vanderlei vai querer ceder alguma coisa, senão já era para ter resolvido essa situação, já que ele já tinha mostrado uma grande satisfação de estar dentro do clube com o técnico Fernando Diniz, né? Parecia que não havia mais clima nenhum para a sequência do Vanderlei para próxima temporada, mas devido a essa cláusula aí no contrato feito pelo Alexandre Pássaro, o Vasco pode pagar caro aí com a permanência do Vanderlei para a próxima temporada. E vale lembrar que os reforços especulados já estão um pouco mais longe do Vasco, né? A gente falou aqui do Marcelo Lomba, que deve fechar com o Palmeiras. O Jailson, que poderia vir também para o Vasco, deverá ir para o Cruzeiro, meu amigo. O Cruzeiro tá tirando qualquer reforço que o Vasco especula, tá indo para o Cruzeiro, e eu acho difícil que o Vasco vá contratar algum goleiro, e por isso que volta à tona o nome do Fernando Miguel. Ontem, após aí a quase classificação para pré-libertadores do Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense, ele deu entrevista e falou a respeito sobre essa situação aí, como que está, se ele vai continuar no Atlético Goianiense ou se vai retornar para o Vasco. A situação do jogador segue indefinida. Ele mesmo confessou que não sabe como que será o seu futuro e que ele tem contrato com o Vasco. Ele deverá retornar ao Vasco em caso de não acerto com o Atlético Goianiense, nem que seja para treinar em separado se não for utilizado no elenco, mas o Fernando Miguel tem um salário aí fora dos padrões financeiros do Vasco hoje, né? Eles não têm a mínima condição dele ser titular, continuar no Vasco aí com esse salário que ele recebe, que com certeza deve ser em torno de 250 mil a 300 mil, que o Vasco não tem a mínima capacidade de pagar hoje para algum atleta, né? Pagava pro Germancano, mas era o Cano, né? E por isso não conseguiu resolver essa situação e deu um alívio na folha salarial aí com a saída do Germancano, mas nem por isso tem como manter o Fernando Miguel no elenco, né? Se ele quiser permanecer no Vasco, jogar no Vasco na próxima temporada, vai ter que renegociar esses salários aí para abaixar, para ele permanecer no clube, o que eu acho difícil, porque ele fez um bom ano com o Atlético Goianiense e também é um goleiro já um pouco mais visado, né? Pode ser que ele vá para algum outro clube. Deixa aí nos comentários se te agrada aí a permanência do Vanderlei, que vai ser um pouquinho chato do Vasco rescindir o contrato dele, e também a volta do Fernando Miguel. O jogador tem contrato com o Vasco até o final de 2022 e provavelmente deverá voltar ao nosso clube, já que o Vasco ainda não acertou a permanência dele no Dragão, no Atlético Goianiense. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Comenta aí sobre a saída do Morato e também, quem sabe, a chegada, ou melhor, a volta aí dos que não foram, né? A volta do Fernando Miguel ao Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço. Tamo junto e é nóis.